Meu nome é Débora. Meu é Thaís. Fernanda. Jéssica. Eu sou Poliana e nós somos da equipe de redação do Cromos. E hoje nós vamos analisar um pouco sobre a proposta de redação. Nós vamos também falar um pouquinho sobre abordagens, o assunto, né, meninas? A começar pelos textos de apoio. Esse ano a coletânea de texto trouxe 4 textos de apoio. O primeiro falando sobre a questão cultural e que a partir de um algoritmo existe um direcionamento, que a gente tem uma falsa ilusão de liberdade, né? E que de certo modo essa filtragem ela influencia o nosso modo de pensar. O segundo texto vai falar sobre a decisão da máquina em relação àquilo que a gente consome, aquilo que a gente lê, as notícias que são veiculadas. O terceiro vai falar sobre a finalidade do acesso à internet de grupos etários diferentes. E o quarto texto vai falar sobre a questão das escolhas se tornarem apenas séries de reações, de cutucadas invisíveis a questões, por exemplo, dos trend topics do Twitter. Né, Thaís? Vamos falar então agora sobre outros aspectos? Pois é importante observar aqui no tema a palavra manipulação, né? Tomar muito cuidado com essa palavra para não parecer que é algo vitimista, né? Que estão sendo feitas escolhas pelo consumidor ou pelo usuário, quando na verdade isso não acontece, né? O usuário ele faz uma primeira escolha e a partir dessa primeira escolha, né, são feitas ofertas a ele. E aí a gente pode falar de escolhas de notícias, né, de assuntos, de consumo e por aí vai. Então, assim, é importante a gente observar que as pessoas não são privadas dessa escolha. Uma primeira escolha, ela é feita de maneira um pouco mais ampla e depois acaba restringindo. Mas para que mude nessa perspectiva, basta que o usuário faça uma nova escolha. Né? Feita uma nova escolha, essa perspectiva toda muda novamente. Né, Débora? E sobre isso a gente também tem a relação dos trend topics, que eles são algumas notícias selecionadas para poder ficar mais em foco para o usuário. E esses trend topics eles são completamente assim, tratam com relevância o que é pré-selecionado. Então as pessoas, os usuários, eles vão ter para eles tudo que tem uma seleção feita por algoritmos do que está sendo falado, do que está sendo mais discutido assim no mundo, e eles vão ter acesso somente a isso. Então, por meio deles, eles vão abrindo coisas relacionadas àqueles assuntos específicos. Isso acaba fazendo com que o usuário ele fique quase numa bolha assim, né, de informações que já são pré-selecionadas. Isso é bem problemático também, pode ser trabalhado na relação dos argumentos. Essa manipulação de dados, ela é muito perceptível em relação à questão do consumo. Muitas vezes a gente busca por um produto, por uma mercadoria, e em outras redes sociais, aplicativos, em outras páginas totalmente desconexas àquela em que a gente fez a pesquisa, aparecem produtos semelhantes ou até mesmo iguais. Isso é uma maneira de induzir o consumo. É importante também a gente pensar que mesmo os sites, os aplicativos que são gratuitos, eles promovem uma movimentação na bolsa, eles têm rentabilidade a partir do acesso. Então é interessante para eles não só essa parceria com empresas que buscam a propaganda, mas também porque a partir do momento que eles manipulam os dados para tornar ou essa rede social, ou esse aplicativo agradável para aquele usuário, ele está sendo beneficiado. Então, ele usa as informações que são fornecidas pelo próprio usuário para mantê-lo por mais tempo conectado nesse veículo digital. Isso, então, o que a gente entendeu a respeito do algoritmo é justamente isso. Há uma busca prévia do usuário e a partir disso, a máquina, né, que é o que a gente está chamando de algoritmo, vai fazendo sugestões. Essas sugestões tanto para o consumo quanto para os assuntos, enfim. De um modo geral, tem um aspecto que é positivo, porque é atender uma demanda da atualidade, que é a demanda de praticidade, que são as coisas o tempo inteiro à mão, né? Essa urgência de informações, e nesse sentido é positivo. Porém, uma das coisas que a gente pode problematizar é justamente o fato de que,
Se eu faço uma pesquisa e as informações que aparecem para mim estão apenas dentro dessa pesquisa, é criada uma bolha de conteúdo, né, uma bolha de assuntos, de temáticas. Então é como se eu visse apenas uma perspectiva, apenas um lado, ou seguisse apenas uma linha de pensamento. A gente sabe que a nossa formação crítica, ela precisa ser a partir do contato com a diversidade, com o diferente, com os conflitos de informação, de opinião e tudo mais. E se por um lado é benéfico para nós na atualidade, na nossa organização de modelo de vida atual, né? Se é benéfico para a gente essa praticidade, é prejudicial no que diz respeito ao acesso à diversidade de informação. Sim. Espero que vocês tenham gostado e vamos ver aí os resultados então da redação. Confiram nossos vídeos, confiram o nosso gabarito no site. Vamos ver agora semana que vem, né, gente? Boa prova para vocês, um abraço, boas férias.